Ora então sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Como habitualmente cá estamos para falar de toda a atualidade leonina, começando já pelos últimos jogos da equipa principal de futebol, a vitória, o regresso às vitórias da nossa equipa B também. Analisamos também aqui as prestações dos nossos jogadores emprestados, bem como das nossas modalidades. E sem mais demoras, Parra, muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Obrigado a ti e a todos que me estejam a ouvir. E E lanço-te aqui uma pequena provocação no seguimento do que dissemos a já semana sabia, já passada. sabia, já sabia. Inclusive, podia começar mesmo por aí. Portanto, podem vir todas as reclamações e provocações, porque eu disse que realmente o Sporting muito dificilmente iria ganhar. E, portanto, podes, força. Manda, Estamos manda. a falar Vem com tudo, vem com tudo. estamos a falar desta reviravolta épica do Sporting, vitória por 5-0 em casa contra o Bodo Glimt, jogo da semana passada, que foi épico para todos os sportinguistas. O Sporting ficou, diria eu, gravado com o seu nome na história das remontadas a nível de Champions League. Apenas 5 equipas conseguiram fazer o que nós conseguimos fazer, depois de ter perdido o primeiro jogo por 3-0. Portanto, qual é a tua opinião? Sporting nos quartos de final. Falamos então deste jogo e também do que aí vem diante desta eliminatória com o Arsenal. Antes de mais, deixa-me agradecer, em primeira instância, a quem realmente permitiu que tudo isto acontecesse, que foi o presidente Vilas Boas, que nos emprestou a televisão e que realmente serviu para estar ali em looping a motivar os jogadores, que de facto aquilo foi. Os jogadores entraram com uma ânsia e com uma vontade de dar a volta que realmente foi fantástico e, portanto, ainda bem que houve esse fair play também por parte do Futebol Clube do Porto e correu tudo bem. Portanto, foi um jogo que eu comecei, inicialmente eu quis ver o jogo, e não vou mentir, a semana passada eu vi as coisas um pouco negras. Agora, uma semana de descanso foi realmente fundamental, e agora um pouco fora de brincadeiras, foi fundamental o termos adiado o jogo com o Tondela. A equipa realmente apresentou-se muito mais fresca, ao contrário da jornada anterior que tínhamos jogado com o Braga, e também não é coincidência que o Braga depois foi jogar também com o Ferencváros, que também não é nenhum colosso europeu, e perdeu 2-0. Portanto, foram duas equipas que realmente deram tudo no seu jogo, portanto, neste caso o Braga Sporting, e portanto depois não estiveram nas melhores condições nas competições europeias, cansadas, tiveram maus resultados, mas depois entretanto a qualidade de ambas veio ao de cima, mas aqui em particular no Sporting. Eu fui ver o jogo um pouco naquela de vamos lá ver o que é que isto vai dar. E a verdade é que logo nos primeiros 2 minutos o Sporting tem mais oportunidades do que no jogo todo em Bodo Glimt. Portanto, comecei logo a ter aquela resta de esperança. Pá, a equipa está com uma garra, uma força que isto, vamos ver o que é que isto vai dar. E realmente o Trincão tem logo duas oportunidades em 5 minutos. E depois viu-se realmente aquilo que o nosso Mister já tinha identificado, que foi realmente no outro jogo tínhamos abusado muito do jogo interior e precisávamos era de jogar mais no jogo pelos corredores. E de facto as alterações foram fundamentais. Portanto, por um lado, temos o Fresneda, que já combina bem com o Trincão e com o Catami, portanto, aquela adaptação do Fresneda para o lado esquerdo acabou por não resultar, porque nem o lado direito funcionou, nem o lado esquerdo. E aqui não, aqui os dois lados funcionaram muito bem. O Catami teve impecável, aliás, toda a equipa do Sporting teve impecável. Não quero também individualizar, mas de facto foi uma excelente exibição de todos. E, e realmente viu-se o Sporting a jogar mais pelos corredores. Uh, o Max e o Pote do lado esquerdo funcionou muito melhor do que na jornada anterior. O Luís Guilherme e o Fresneda, portanto não tem nada a ver. Foi, foi, um,
foi por aí que o Sporting realmente começou logo a causar perigo. O Maxi teve impecável a atacar, a defender. eh, e o Pote também muito bem, porque lá está, eles iam muito mais para o embate físico, para o choque, mas se o Sporting trocar a bola e, portanto, na gíria, como se costuma dizer, metê-los a cheirar, portanto, eles vão se cansar e que nunca vão ter bola. E, portanto, foi isso que o Sporting fez muito bem, trocar a bola. O Morita, nesse aspecto, também teve impecável, em contrapartida em relação ao Simões, que tentou levar a bola em transporte. Portanto, aqui Morita acabou por ser aquele jogador de arranjar espaços onde às vezes é difícil arranjar, receber, dar, desmarcar-se, portanto, muito bem no pressing. E portanto o Sporting em meia hora, isto para quem não viu o jogo, mas acho que quase todos os Sportingistas devem ter visto o jogo, mesmo aqueles que estavam a caminho do trabalho para casa, eventualmente quando chegaram a casa já saberam do resultado, tiveram curiosidade certamente de ver depois em diferido, porque foi realmente, como tu dizes, uma exibição épica, uma exibição que vai ficar para a história. Um, Daqui a 30, 40 anos vamos falar desta exibição. O Sporting, à meia hora de jogo, fizemos finalmente o primeiro gol de canto do Gonçalo Inácio, mas o Sporting já poderia estar a ganhar por dois à vontade. Na segunda parte, é que eu vi uma pequena reação no início da segunda parte por parte do Bodo Glimt, ali os primeiros 5 minutos em que ainda conseguiu equilibrar mais ou menos, se bem que sem grande perigo para a baliza do Rui Silva. Aliás, o único lance de perigo foi praticamente a primeira vez que eles passaram o meio campo. Na primeira parte, mandaram duas vezes a bola à barra. Portanto, foi um Na lance em mesma que eu também, na jogada. altura, na mesma jogada, foi na altura em que eu pensei: bom, isto é o Sporting a ser Sporting, o Sporting a massacrar. Demorou tanto tempo para marcar um gol e eles agora vão lá uma vez e marcam. Eh, e pôs-nos um pouco em sentido, mas de facto o Sporting não se desequilibrou, mentalmente também não ficou afetado por isso. O Sporting muito forte mentalmente, os jogadores estavam mesmo com aquela. ehm, Via-se que estavam com aquela crença de que era possível. E depois é engraçado vermos que, por outro lado, portanto, do lado do Sporting vê-se a confiança e do lado do Bodo Glimt começa-se a ver a desconfiança. Foi jogador, o semblante dos jogadores do Bodo Glimt era um semblante de preocupação, o do treinador do Bodo Glimt igual. Portanto, na segunda parte fazemos o segundo golo também de uma grande abertura, desmarcação para o Soares, que depois esteve impecável. O Soares fez um jogo também incrível, sempre a movimentar-se de um lado para o outro, a defesa sempre a ser posta à prova, com as marcações, porque ele estava sempre a alterar as marcações. E portanto, depois acabamos por ter a felicidade de existir o VAR, não é? Que viu reviu o lance, neste caso, do cruzamento do Fresneda, fazemos o 3-0 e pronto, e depois podíamos perfeitamente ter evitado o prolongamento e ter marcado mais um golo. E houve o remate ao poste do Nuno Santos, há um grande remate também do Debaste, que se a bola por acaso ressalta, bate um bocadinho antes de chegar ao guarda-redes, se bate na relva, era indefensável. Portanto, foram várias oportunidades que o Sporting teve e pronto, o prolongamento veio e depois do prolongamento lá estava. Provou-se aquilo que já todos estavam à espera. O Sporting era muito mais forte, não havia reação por parte do Bodo Glimt, era uma questão de tempo e a única hipótese mesmo era do Bodo Glimt depois na lotaria dos penaltis poder ainda ganhar, mas para isso não poderiam sofrer golos no prolongamento. Mas o Sporting muito forte fez o 4-0 logo pelo Maxi e depois também gostaria de salientar as entradas do Maxi, desculpem, do Daniel Bragança e do Nuno Santos, que entraram muito bem também na segunda parte. Por isso foi uma exibição realmente de luxo. As estatísticas não enganam, os números não enganam. Foi uma avalanche ofensiva por parte do Sporting, como eu nunca tinha visto, sinceramente. Já houve grandes exibições do Sporting a nível europeu, e esta é mais uma. E como eu tinha dito, a verdade é que é uma passagem
aos quartos de final da Liga dos Campeões contra um adversário que não é por agora ter perdido 5-0 que agora deixou de ser um adversário forte. Sem esquecer que foi um adversário que eliminou nos playoffs a duas mãos o Inter de Milão, que está em primeiro no campeonato italiano, portanto, não é um Inter de Milão em crise, é um Inter de Milão que está em primeiro com mais 7 pontos de avanço sobre o segundo, portanto é uma equipa que vai ganhar se tudo correr conforme o campeonato italiano e que foi cilindrado nos dois jogos pelo Bodo Glimt, que por sua vez também ganhou o Atlético de Madrid, ganhou o City, portanto era uma equipa que estava a surpreender meia Europa, surpreendeu ainda mais com o resultado 3-0 com o Sporting e depois o Sporting realmente faz uma reviravolta épica, que eu arrisco-me a dizer que daqui a 30, 40 anos ainda vamos falar desta reviravolta, porque é uma reviravolta um pouco semelhante àquela do Mundial de 66, em que a perder 3-0 com a Coreia, ganhámos 5-3, com a grande exibição do Eusébio. Portanto, é uma reviravolta desse género, porque realmente foi, 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 foi épico. De facto. Não há muito mais a dizer. E passo-te a palavra para acrescentares o que achares conveniente. Sim, basicamente corroboro as tuas palavras. Gostaria apenas de dizer, pronto, o que já disseste também no fundo, foi uma noite épica, mais uma grande noite europeia. Eu tinha dito aqui a semana passada que para podermos passar tínhamos que ter uma exibição a roçar a perfeição, e foi isso que aconteceu, felizmente. Portanto, era muito difícil, mas não era impossível. A impressão com que eu fiquei foi que o Bodo Glimt, no fundo, vieram a Lisboa convencidos que, gerindo a coisa, jogando no contra-ataque, estava feito, ou seja, acreditavam que mais jogada, menos jogada, conseguiriam marcar-nos um golo. Não conseguiram, felizmente. Ah, Fiquei claramente com essa sensação, principalmente na primeira parte, em que claramente o Bodo Glimt só saía com dessa forma, pouco ataque organizado fizeram, verdade seja dita. Portanto, e é verdade, houve aquela jogada que ainda trememos, logo a seguir ao 1-0, que mandaram dois remates à barra. Felizmente a bola não entrou, e depois disso o Sporting continuou a insistir. E foi no fundo, viu-se um jogo muito bem preparado por parte do nosso Mister. Nesse aspecto, tirar o chapéu também. E todos os jogadores acreditaram, toda a gente acreditou, o banco também estava, tanto o banco como as bancadas estavam a passar energia para dentro de campo, e foi essa simbiose que nos fez chegar aos quartos de final. No fundo, era isso que eu queria dizer relativamente ao jogo, relativamente ao que se falou, e muito se falou durante essa semana na própria imprensa. Gostaria de dizer, ficou aqui deixada mais uma vez uma chapada de luva branca a todos os críticos do Mister Rui Borges, que pelo seu trabalho e pela sua humildade também e pelo seu, lá está, competência e poder de trabalho, conseguiu mais um feito histórico para o Sporting, e portanto fica aqui dada a resposta dentro de campo. E também as palavras que ele tem na conferência de imprensa pós-jogo dizem muito do que ele é enquanto pessoa, na minha opinião, que é dizer, continuem a dizer que eu não sou treinador para o Sporting, que eu vou continuar a trabalhar e vou continuar a responder desta forma. Portanto, e obviamente ele também disse que foram os jogadores que ganharam o jogo, como tem que dizer, como é óbvio. Não é o treinador que ganha, são os jogadores que jogam, portanto. Mas pronto, foi bom, foi positivo também ter ficado dada esta resposta por parte do Mister, e eu gostei de ouvir o que ele disse. Olhando já para a frente, sabemos que temos aqui jogos muito complicados pela frente, séries complicadas até final da época. Contudo, nesta análise ao próximo adversário, o Arsenal, uma equipa com a qual nós nos cruzámos até em anos passados, na época passada, um jogo também muito mal, muito pouco conseguido da nossa parte, ali no momento de transição, mudança de treinadores. Contudo, sabemos que é um rival muito forte,
Acredito que o Sporting tem a sua chance nesta eliminatória, contudo temos de ter a noção que é uma das melhores equipas da Europa e, portanto, não é por acaso foi a equipa que terminou a fase de Liga em primeiro lugar. Portanto, acho que está tudo dito, não é preciso dizer mais nada. Conhecemos muito bem um dos avançados deles, não é preciso falar muito mais. Tem, se calhar, dos melhores médios da Europa na atualidade, tem grandes extremos, fazem desequilíbrios na aula, principalmente na aula direita, que são qualquer coisa de muito difícil de anular. Todos temos de ter noção, esta pelo menos é a minha opinião, temos de ter noção que em muitos momentos do jogo são muito difíceis de anular. Por exemplo, nos pontapés de cantos é quase como se fosse um penalti para eles. Portanto, também ao nível da defesa aos cantos, muito difícil de anular. Portanto, acho que temos todos a noção da dificuldade que vão ser esses jogos com o Arsenal. Contudo, eu acredito que o Sporting, mostrando esta atitude, mostrando este foco, este empenho, esta garra dos nossos jogadores, nos podemos bater e vamos ver o que é que acontece. Mas no fundo, em relação a isso, não sei se tens algo mais a dizer, Parra, mas também gostaríamos de dizer que para a semana vamos também analisar em mais detalhe, no fundo, onde é que deve estar o nosso foco a partir de agora, a partir do próximo jogo. Portanto, vamos ter jogos tanto para a Liga dos Campeões, como para a Taça de Portugal, como para o campeonato. E na próxima semana vamos ter um programa nesse aspecto especial, em que vamos abordar também, queremos a opinião dos nossos espectadores para saber o que é que eles acham também, qual é que deveria ser o nosso foco. E nesse sentido, Parra, falando do Arsenal, mas também falando deste programa da próxima semana, não sei se queres acrescentar algo mais. Sim, é basicamente isso. Queremos abrir aqui um pouco o programa para os nossos telespectadores para participarem. Temos a nossa rúbrica da Voz dos Leões, queremos que eles emitem a sua opinião, que é basicamente o que é que, se eles fossem treinadores do Sporting, o que é que eles fariam? Abdicavam do campeonato, porque vamos ter um calendário muito difícil, jogos de 3 em 3 dias. Eh, Vamos ter os quartos de final com o Arsenal, vamos ter jogos para o campeonato, vamos ter a segunda mão da Taça de Portugal com o Porto e o jogo do campeonato desse que vai decidir também o segundo lugar, ou o primeiro, neste caso, esperemos nós que ainda seja o primeiro, que é o jogo do Benfica, portanto, para o campeonato. Por isso queremos saber a opinião dos nossos telespectadores, do que é que fariam, porque teriam que rodar a equipa e, portanto, rodariam mais a equipa nos jogos para o campeonato, jogavam na máxima força para a Liga dos Campeões, sabendo que há uma possibilidade de realmente o Sporting poder chegar às meias finais, que era histórico, nunca conseguimos, contra um adversário que é o Arsenal, que, que vai estar também, se calhar, mais preocupado em ser campeão, porque é uma eliminatória de quartos de final. Atenção, não é meias finais. Se fosse meias finais, era difícil, muito difícil, mas sendo quartos de final, eles sabendo que depois de jogar com o Sporting, caso ganhasse, iriam apanhar ou o Atlético ou o Barcelona e, portanto, poderiam eh, rodar a equipa, porque o grande objetivo, se calhar, é o campeonato, e eles também vão ter que fazer essa rotatividade. Portanto, fazendo a rotatividade com o Sporting, poderíamos nós eventualmente ter essa chance. Por outro lado, também temos a questão que é, apesar do Porto não ter perdido pontos com o Braga, a verdade é que este campeonato, o Porto, sempre que estamos à espera que o Porto perca pontos, o Porto nunca os perde. Curiosamente, perde quando ninguém está à espera, que foi o jogo com o Casa Pia, que se foi assim um pouco um percalço no caminho, mas não quer dizer que não aconteça ainda de futuro, porque o Porto tem também uma situação muito favorável na Liga Europa, ao contrário do Braga, que tem o jogo com o Betis, que é um adversário muito forte, está a fazer uma grande liga espanhola, mas o Porto tem um jogo com o Nottingham Forest, do nosso português Vítor Pereira, que também tem como objetivo a manutenção da Premier League e, portanto, eventualmente também irá rodar a equipa para estar na máxima força na Premier League e vai certamente facilitar um pouco na Liga Europa. Por outro lado, o Porto, acredito que o foco é o campeonato. No entanto, mesmo rodando a equipa, acredito que
com maior ou menor dificuldade vai eventualmente conseguir passar para as meias. E depois das meias tem uma oportunidade única de poder voltar a chegar a uma final. Portanto, temos aqui um Porto que também vai ter essas dúvidas. Eventualmente vai também jogar de 3 em 3 dias. Poderá haver alguma surpresa no campeonato. Portanto, é este, no fundo, é isto que nós, este repto que nós deixamos aos nossos telespectadores, é o que, para eles emitirem a opinião deles, o que é que eles fariam, que é uma decisão que não é nada fácil, e por não ser nada fácil, por ter vários cenários aqui possíveis, é que nós também queremos saber a opinião deles, e depois iremos emitir também as nossas. Se bem que eu confesso que ao dia de hoje ainda nem pensei muito nisso e nem sei qual é que seria a melhor solução para o Sporting. Portanto, porque realmente é uma dor de cabeça, é uma boa dor de cabeça, neste caso, para o Mister Rui Borges, nesta altura do campeonato, ainda estar em todas as frentes, poder ganhar ainda, ter chances de poder ganhar o campeonato e ainda estar na principal competição de todas, que é a Liga dos Campeões. Uhum. Muito bem. Posto isto então, depois desse jogo houve também um jogo no fim de semana, vitória por 4-1 fora, no Alverca. Portanto, Parra, nesse sentido, uma análise aqui rápida relativamente a esse jogo, o que é que tens a dizer? Sim, pronto, depois de um jogo duro, porque fomos a prolongamento, que entretanto os jogadores do Sporting foram ao céu, não é? E portanto tiveram que descer à terra e portanto a jogar com o Alverca. hum, Tinha receio que o Sporting de facto pudesse ser um jogo complicado, mas o Sporting conseguiu de facto fazer de um jogo que poderia ser difícil um jogo fácil. Marcámos o primeiro, portanto, que é sempre normalmente o mais difícil, é marcarmos o primeiro, um grande gol do Pote, e, e já antes tínhamos também criado algumas oportunidades, mas via-se o Alverca inicialmente a pressionar muito alto, mas depois aos poucos viu-se que o Alverca estava a começar a fraquejar e o Sporting a dominar em todo o campo, e portanto foi com alguma naturalidade que vimos 1-0. O Sporting depois relaxou um pouco, é certo, assim que marcámos o primeiro relaxámos um pouco. O Alverca ainda chega ali a assustar. No prolongamento, desculpem, no intervalo, a equipa do Sporting na segunda parte foi um jogo semelhante, portanto o Sporting a ter a sua posse de bola, a ter o controle do jogo, e pronto, acabámos por fazer o segundo golo naquele lance curioso em que o Soares, não sei se mais à frente irás falar certamente, Sim, portanto, ele até diz que não é penalti e depois o árbitro dá-lhe o amarelo, uma situação caricata. E ele logo a seguir, como por vingança, faz aquele gol e portanto está feito o 2-0. O Catama ainda faz o terceiro, portanto eles depois reduzem e no fim fechamos a conta com o 4-1. Portanto, foi de facto um jogo em que deu para descansar, inclusive deu para descansar o Soares também. A equipa, a equipa fez o objetivo, que foi um jogo tranquilo, 3 pontos contra um adversário que poderia ser difícil, que é um adversário que também está a fazer um campeonato tranquilo. Por isso acho que é basicamente aquilo que nós queríamos, e o que nós pretendemos nestes jogos que faltam para o campeonato é ganhar estes jogos todos e até esse jogo com o Benfica, que vai ser um jogo decisivo, sem dúvida. muito bem. Sim, só para acrescentar também da minha parte, relativamente à análise ao jogo, eu lá está, depois de toda a intensidade e tudo o que aconteceu no jogo com o Bodo Glimt, na terça-feira esperava um Sporting algo desgastado, apesar de estarmos a falar de 5 dias de diferença de um jogo para o outro. Contudo, vimos um Sporting bastante intenso no início da primeira parte. Obviamente, depois ali, a meio da primeira parte, tentámos começar a gerir um pouco, baixámos um pouco a intensidade, o que também acaba por ser normal, a equipa gerir um pouco o esforço. Contudo, na segunda parte voltámos e acredito que tenha sido uma mensagem, tenha passado no balneário do Mister para voltar
a subir a intensidade, resolver rápido e felizmente correu tudo bem e conseguimos ter uma vitória bastante tranquila, uma goleada, o que não deixa de ser um ótimo sinal também para o resto da época. E nesse sentido fiquei satisfeito, fiquei contente com a resposta que ficou dada. Podia ter sido um jogo que poderia correr mal. Não esquecer também do grande jogo que o Alverca fez em Alvalade também, que só conseguimos vencer por 2-0 num jogo difícil. Portanto, também nesse sentido esperava um jogo mais disputado e o Sporting não permitiu que fosse tão disputado assim. Então, nesse sentido, para vermos também ao nível dos dados deste jogo, passamos já aqui à análise do ataque momentum. Basicamente, neste jogo tivemos um Sporting muito dominador, como eu estava a referir. Na primeira parte, os maiores picos de ataque do Sporting foram do Sporting até chegarmos ao gol. Depois do 1-0, realmente o jogo repartiu-se um pouco mais. O Sporting dividiu os ataques até mais com o Alverca. E no final da primeira parte, até foi o Alverca a ter o seu melhor período no jogo, apesar de não ter conseguido marcar. No regresso dos balneários, o Sporting chega ao golo logo no início da segunda parte, com domínio atacante. Chega depois ao 3-0, também num momento muito bom ofensivo da equipa. A seguir ao 3-0, uma resposta do Alverca, também de novo, e o Alverca acaba por chegar ao 3-1, no momento em que já não estava tão por cima do jogo, e o Sporting depois também a fechar com o 4-1 final. Já Relativamente ao agora, desculpa, posicionamento. Diz. já agora é só para salientar que foi o primeiro gol que eu me lembro do pote de livre. E o Sporting não costuma ter grandes executantes de livros, e por isso é de congratular realmente que um gol de livre. Eu acho que o último gol de livre terá sido o ano passado do Gyökeres, e tirando esse é difícil encontrar um gol de livre do Sporting. E as bolas Hum, paradas cada vez têm maior importância, não só nos cruzamentos para a área, como para o gol direto. uhum. Desculpa, podes continuar. Sim, sim. Relativamente ao posicionamento médio, portanto, aqui nada de muito novo a referir, simplesmente que o Nuno Santos jogou muito, muito, muito à frente, ou seja, muito bem balanceado no ataque, mais até do que o Géni. Por outro lado, o Pote a jogar muito junto ao Soares e o Trincão mais perto até do Géni do que propriamente do Soares, portanto, gostaria de deixar também aqui esta nota. Depois, grandes oportunidades, 4-0 para o Sporting. Remates, 12 para o Alverca e 15 para o Sporting. Remates enquadrados, 4 para o Alverca, 9 para o Sporting. Remates dentro da área, 9 para o Alverca e 7 para o Sporting. Aqui o Alverca melhor do que o Sporting neste indicador. Cantos, 3-1 a favor do Alverca. Faltas, 13 para o Alverca e 9 para o Sporting. No mapa de ataque, podemos ver que o Sporting atacou preferencialmente pelo lado direito, como podemos ver aqui no gráfico. Depois, passando aqui para as estatísticas mais defensivas, defesas guarda-redes 4 para o Alverca e 3 para o Sporting. Duelos aéreos 3 ganhos em 9, que faz aqui uma eficácia de 33%. Dribles 5 em 20, portanto aqui eficácia de 25%. Passos no último terço 165 em 194, aqui 85% de eficácia, um bom indicador. Bolas longas 19 bem conseguidas em 37, portanto 51%. Cruzamentos apenas 1 em 9, o que faz apenas 11% de eficácia, aqui é um indicador um pouco negativo. No mapa de passes, finalmente, podemos ver que o Sporting, no caso, trocou a bola 27% ao nível da sua defesa, 31% no ataque e 42% ao nível do meio campo. Portanto, neste aspecto, o jogo jogou-se muito a meio campo, na verdade, que o Sporting também mostrasse mais vertical no momento do ataque à grande área. Passando diretamente aqui à análise de arbitragem da jornada 27, sem perdermos mais tempo, vamos começar precisamente pela análise deste jogo Alverca Sporting. Portanto, aos 6 minutos, Naves, negligente, atrasado e sem ter como jogar a bola, pisou Pedro Gonçalves, ficou por marcar falta e cartão amarelo. Aos 36 minutos, Chiquinho projetou o braço para afastar Fresneda, atingindo-o no rosto. Cartão amarelo que se impunha por conduta antidesportiva.
Aos 45 minutos, Vagianidis elevou-se para cabecear a bola sem se apoiar em ninguém. No movimento descendente, naturalmente, caiu sobre Figueiredo, que se movimentava para o estorvar, sem motivo para grande penalidade. Aos 45 mais um, a bola ressaltou inesperadamente e foi embater no braço esquerdo de Haldney, que nada fez para que tal sucedesse, sem motivo para marcação de grande penalidade. Aos 49 minutos, finalmente, neste jogo, tivemos a reversão de grande penalidade entre Soares e André Gomes, que foi correta. Contudo, a decisão de mostrar cartão amarelo a Soares é desprovida de bom senso após o gesto de fair play deste. Como referias há pouco, fica aqui também, deixo aqui a nossa análise quanto a isso. Também, nesta jornada 27, no Benfica Vitória, apenas um lance em análise, aos 69 minutos, Gustavo Silva chocou com Bá porque foi empurrado por Tomás Araújo. Era este e o seu emblema que deviam ter sido punidos e não, neste caso, Gustavo Silva. No Braga-Porto, aos 33 minutos, falta de Nhacate, que era merecedor apenas de cartão amarelo, visto que Denis Gul, no momento do contacto, não estava dominador da bola, portanto aqui uma decisão correta. Aos 51 minutos, Gabri Veiga, negligente, agarrou Nhacate, aqui também, neste aspecto, uma boa decisão, grande penalidade, bem assinalada. No cômputo geral, na nossa Liga Real, na jornada 27, temos tudo igual. Portanto, Sporting 65 pontos na Liga Portugal e 68 pontos na Liga Real. Portanto, com menos 3 pontos do que devia ter e com menos um jogo também. O Porto com 72 pontos na Liga Portugal e 67 pontos na Liga Real, benefício de 5 pontos. E o Benfica com 65 pontos na Liga Portugal e 60 pontos na Liga Real. Portanto, mais 5 pontos do que os que devia ter. Fica aqui feita a nossa análise à arbitragem desta jornada 27 e Parra, sem mais demoras, passo-te a palavra para a análise dos nossos. Peço desculpa, para a análise deste jogo da equipa B. Vitória diante do Feirense por 2-1. Quais é que são os teus destaques? Sim, foi uma vitória finalmente, estávamos à procura, hum, conseguimos e acho que agora já todos respiramos melhor. O Sporting com esta vitória acho que consegue garantir praticamente a manutenção, que é o principal objetivo. Hum, Vitória mesmo no fim, portanto, sofremos um gol de início, empatámos e depois já perto do fim conseguimos o 2-1. Acho que é muito importante também ter sido uma vitória deste género, de uma remontada, a perder um zero e demos a volta. Portanto, acho que foi uma vitória que realmente esta equipa já estava à procura, já estava a perseguir há muito tempo e ainda bem que finalmente conseguimos. E pronto, agora é continuar o trabalho. Sim, só para também deixar aqui esta nota, faltam 7 jogos para o final do campeonato. O Sporting tem mais 14 pontos do que a primeira equipa que está em posição de descida e está neste momento a 4 pontos do terceiro. Portanto, penso que a manutenção está garantida praticamente. Faltam 8 pontos para o conseguirmos, portanto, faltam 8 pontos e 7 jogos. Portanto, queremos acreditar que vai correr tudo bem e no fundo é isso que queria dizer também, né, por agora. Muito bem, passando então aqui à revista dos nossos jogadores emprestados, que novidades tens? Pois bem, então temos o Diogo Travassos, que foi titular e que jogou os 90 minutos na derrota 0-1 com o Aroca, 23 jogos, 4 golos e 3 assistências. Koba Coendridi voltou a ser titular, saiu aos 69 na vitória com o Intertour por 0-2, 33 jogos, 1 gol e 0 assistências. José Silva não constou na ficha de jogo na vitória do Aroca por 0-1 contra o Moreirense. 3 jogos, 0 gols, 0 assistências. Por outro lado, Rodrigo Ribeiro voltou a ser titular na equipa do Augsburg e saiu ao intervalo, portanto, não evitando a derrota pesada por 2-5 com o Stuttgart. 7 jogos, 2 golos e 0 assistências. Alisson Santos entrou aos 55, portanto, desta vez não foi titular, na vitória por 0-1 contra o Cagliari. 6 jogos, 2 golos e 0 assistências. Não houve jogos este fim de semana na Liga Cipriota e, portanto, daí também a minha consternação, porque gosto sempre de acompanhar a Liga Cipriota, como tu conheces. Muito bem.
Ok, sim senhor. Fica aqui feito então também o resumo dos nossos jogadores emprestados de mais uma semana. E eu vou passar também para a nossa última rubrica aqui do nosso programa, a análise das nossas modalidades. Começando desde já pelo futsal. O Sporting venceu na recepção ao Caxinas por 7-3. O Sporting entrou com tudo e demorou apenas 3 minutos a abrir o marcador, com Bruno Pinto a faturar depois de uma reposição lateral. Apesar do golo algo fortuito, o conjunto de Nuno Dias não conseguiu ter uma primeira parte assim tão tranquila como seria de esperar. Filipe Valério ainda acertou no poste do Caxinas, mas foi mesmo o conjunto nortenho a empatar por intermédio de Machado aos 16 minutos, que fez 1-1 com o chapéu de classe a Bernardo Passó. O Sporting não sentiu o golpe e chegou ao intervalo em vantagem depois de Bruno Pinto aos 19 minutos fazer o 2-1 após jogada individual de Pauleta. Depois de uma primeira parte tremida, o Sporting voltou a entrar forte após o intervalo e fez o 3-1 por Diogo Santos aos 24 minutos, a passe de Merlin, antes de Bernardo Passó aos 30 subir no terreno para o 4-1. O Caxinas ainda deixou uma boa imagem no pavilhão João Rocha ao reduzir por Lourenço Aguiar aos 27, mas Paulito aos 36 e Diogo Santos aos 37 mantiveram o Sporting com uma margem confortável no marcador. Xcala aos 40 fechou a contagem já depois de Machado aos 32, também bizarro para o Caxinas. A 4 jogos do final da fase regular, o Sporting está em segundo a 6 pontos do Benfica. No hóquei em patins, o Sporting venceu na recepção ao Ribadave por 8-3. Depois do apuramento para a Final Four da Taça de Portugal, os Leões voltaram com tudo ao campeonato e podiam ter inaugurado o marcador com alguns segundos, mas José Silva travou o penalti do Nolito Romero, que fez o jogo 300 pelos Leões, depois de um cartão azul visto por Álvaro Cheda. Os minhotos aguentaram o underplay, mas os leões continuaram a carregar e chegaram ao primeiro golo no remate forte de Alessandro Verona. O empate podia ter surgido no minuto seguinte, mas desta feita foi Chanuedo a travar a grande penalidade de António Tebo e o Sporting recuperou do susto com mais um golo, agora de Facundo Brites. Ainda antes do intervalo, Nano Castro viu um novo cartão azul, o que permitiu aos Leões dilatarem para 3-0, com mais um remate certeiro de Verona em power play. Na segunda parte, o Rivadave encurtou distâncias por Daniel Pinheiro, mas a resposta foi imediata, com Rafael Bessa a assinar um bis e a colocar o 5-1 no marcador. Mesmo em inferioridade numérica, após o novo cartão azul, o Ribadave beneficiou de um livre direto, mas Chanued voltou a brilhar entre os postes. No entanto, Rafa Bessa viria mesmo a assinar o hat-trick em power play. Pouco antes de uma chuva de cartões azuis para Bessa, Verona e Guilherme Azevedo, que segundos antes havia reduzido de penalti. Facundo Bridges ainda bisou na recarga de uma grande penalidade e já perto do fim, Danilo Rampulha fez o oitavo golo do Sporting antes de Chico Matos estabelecer o 8-3 final, também na recarga a um penalti. Os verdes e brancos voltaram a vencer o campeonato para reforçar o segundo lugar e continuam a 14 pontos do líder Benfica. No basquete, o Sporting venceu na deslocação ao Braga por 87-96. O jogo começou equilibrado, com os bracarenses a levarem a melhor no primeiro período, chegando ao final dos 10 minutos iniciais em vantagem por 29-24. Apesar de alguns momentos de acerto exterior por parte dos Leões, o Braga conseguiu impor o seu ritmo e liderar durante grande parte do quarto inaugural. A reação leonina surgiu no segundo período, com a equipa de Alvalade a entrar mais agressiva e eficaz. Um parcial favorável permitiu dar a volta ao marcador, ainda que a partida tenha continuado disputada até o intervalo, com o Sporting a liderar pela margem mínima, 43-44, depois de um triplo de Malik Morgan. No regresso dos balneários, o Sporting voltou a entrar melhor e conseguiu uma sequência de pontos sem resposta que lhe deu uma vantagem mais confortável. Com maior eficácia ofensiva e controle do jogo, o conjunto leonino chegou ao final do terceiro quarto a vencer por 65-72. No último período, a equipa orientada por Luís Magalhães geriu a vantagem e não deu margem de recuperação à formação arsenalista. André Cruz foi o melhor marcador do Sporting com 20 pontos. O Sporting segue em segundo lugar a um ponto do líder Benfica. Finalmente, no voleibol, o Sporting arrancou o play-off do Campeonato Nacional com um triunfo ao vencer o Gondomar por 3-0. Na ressaca da conquista da Taça de Portugal, os Leões confirmaram o bom momento e impuseram-se com os parciais de 25-13, 25-18 e 25-14. O segundo encontro já agendado para 28 de março, em Gondomar, sendo que, caso seja necessário um terceiro jogo, este volta a disputar-se no pavilhão João Rocha a 31 de março. Portanto, fica aqui feita a nossa análise das modalidades, mais uma semana. Só tinha aqui mesmo um último ponto e um último tema a abordar antes do fecho do nosso programa, que se prendeu também com o adiamento deste jogo diante do Tondela. Houve também críticas da parte da estrutura do Futebol Clube do Porto, com basicamente queixas à Liga, como é que o próprio treinador Mr. Farioli
veio falar em conferência de imprensa que não achava justo este adiamento, e que não é possível a Liga pura e simplesmente não adiar o jogo sem uma data específica, sendo que na verdade isso também não é bem assim, porque ficou definido que esse jogo passaria para entre a jornada 31 e 32. Contudo, Parra, também gostava de ouvir a tua opinião relativamente a isto, relativamente às críticas do lado do nosso rival, no fundo. O que é que tens a dizer? Penso que para quem acabou de chegar está muito pouco informado, né? Sobre aquilo que é os favorecimentos de clubes. Começou logo de início, que eu não me esqueço, começou logo no na primeira volta a queixar-se que o Sporting acabava o jogo com mais um, portanto, veio com a lição bem estudada. Claramente, para mim, desceu logo na minha consideração, porque é alguém que não pensa pela sua cabeça, alguém que passou o texto à frente para ele falar e ele falou. Portanto, uma pessoa que foi incumbida de mandar nas conferências de imprensa certos temas para, hum, para espicaçar. Portanto, não partiu dele e por isso logo aí acho que perde um bocado a credibilidade que eu tinha, mesmo que eu pudesse eh, ver valor nele, porque de facto foi um treinador que chegou e pôs o Futebol Clube do Porto a jogar muito bem e tem esse valor e tem esse mérito, mas depois acaba por pecar nessa fase. Diz que é inadmissível como é que há um jogador que faz um sinal com a mão, que é o tal sinal do Soares, e não é castigado. E eu ao ouvir isto eu pensei, então quer dizer, e a televisão com o Veríssimo em looping, alguém acredita que aquilo foi por engano? Desculpa a esfarrapada que eles dão e a Liga aceita, e está-me aqui este caramelo que tem outro nome a dizer que, que é uma vergonha o Sporting de ter um jogador que não é castigado. Quer dizer, são situações que não ficam bem no treinador, que tudo bem, veste a sua camisola, mas acho que não vale tudo e portanto não vale, quando digo não vale tudo, não vale estar a dizer tudo o que lhe Uhum. apetece, e não é por dizer várias vezes mentiras que vai passar a ser verdades. Sim, e não só, eu acrescentaria mesmo, não só o treinador, mas o mais grave para mim até a própria reação do clube, não é? Da instituição Futebol Clube do Porto, neste comunicado que emitiram, ao dizerem basicamente que o Sporting, que somos beneficiados, etc. Bem, tem-se visto. Aliás, a nossa Liga Real mostra realmente que o Sporting tem sido mais é Não beneficiado. sei onde é que estava o Futebol Clube do Porto na segunda jornada, quando o Benfica pediu o adiamento de, Sim, do, ca- de- na segunda por causa jornada, dos onde é jogos que da Liga dos Campeões, sim. exato, estavam a dormir. Pois, Lá no Dragão estavam todos a dormir, ninguém se apercebeu que isso aconteceu. sim, é verdade. Mas no Como, fundo como o sabemos nosso Mister como é que falou. funcionam, quais é que são as suas técnicas para destabilizar quem lhes incomoda, que somos nós, claramente, sabemos bem Exato, que somos nós que os incomodamos, portanto, independentemente do que venha a acontecer e como venham a terminar este campeonato, sabemos bem como o medo e o receio que têm, que tinham pelo menos até este jogo do Braga, estavam com bastante receio do que pudesse vir a acontecer e neste momento estão se calhar um bocadinho mais aliviados, mas contudo, este Sporting não vai baixar os braços e vamos continuar a lutar até ao fim, tenho a certeza absoluta disso. exatamente. E estamos aí para continuar a incomodar toda a gente. E Exatamente. Nós gostamos de incomodar. se Deus quiser, já não vai haver anos em que estávamos já fora do título em janeiro, em dezembro, e não incomodávamos ninguém. E eles diziam que éramos um clube simpático. E os nossos rivais diziam que até faz falta um Sporting forte. Faz falta um Sporting forte para o nosso futebol, coitadinho do Sporting. Era o que eles diziam, não é? Sim, sim. Portanto, agora já incomoda. É assim, Uhum. É isso. habituem-se. Tem que se habituar. Mas enfim. Pronto, basicamente era isto que tínhamos para dizer. Volto a frisar, próxima semana, programa especial. Vamos analisar o calendário do nosso Sporting até ao final da época. Quais é que são as competições onde ainda estamos inseridos? O que é que nos resta
priorizar ou deixar de priorizar, por isso também contamos como tu disseste há pouco e muito bem, contamos com os comentários dos nossos espectadores aqui na Voz dos Leões. Estejam à vontade para deixar os vossos comentários para a próxima semana e basicamente é isso. Forte abraço a todos, muito obrigado por estarem desse lado e saudações leoninas. Saudações, Leninas.